evangélico e ele tem sido um apoio, um amigo, um incentivador. E eu costumo dizer que a mulher de Deus, ela sabe o seu lugar, tanto em casa quanto no reino de Deus. E nós não queremos o lugar do nosso marido, porque isso é antibíblico. Eu, quando casei, eu falei, amor, entra com os 2 pés juntos nessa casa, porque agora entrou um sacerdote dentro da minha casa. Glória a Deus. E eu quero o teu apoio, a tua cobertura, e nós somos parceiros e entendemos que o chamado é nosso, o ministério é nosso. Amém? Sem perca de tempo, abra comigo a Bíblia mais uma vez. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, o tema escolhido pelas irmãs. Eu sei que foi orado, foi pedido ao Senhor. E nesta noite eu não posso fugir desta palavra. Aramandaramassuri kandaramasarai. Churimikanda ramandarai. Glória a Deus. Que tema lindo. Que tema propício para os tempos que estamos vivendo. E eu sei que Deus vai falar ainda mais aos nossos corações. Aleluia. Você tem liberdade de adorar e glorificar o nome de Jesus. Já fiquei muito feliz que cheguei numa igreja pentecostal. Aleluia. Nós nascemos debaixo do fogo do Espírito Santo. Precisamos caminhar nele e estar esperando Jesus assim, avivados, com amor, aguardando a sua preciosa vinda. 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amém? Sente-se adorando e glorificando o precioso nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, que texto tremendo e impactante é esse que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, o jovem Timóteo. 1 e 2 Timóteo, Paulo escreve lhe dando algumas orientações, algumas exortações, e já no capítulo do número 4 e o verso 1 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz que o Espírito, ou seja, ele está falando reveladamente ou profeticamente a palavra, e ele diz, o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado já a própria consciência. O apóstolo Paulo escreve para orientar e ter um cuidado de verdadeiro pai com o jovem Timóteo, a qual ele havia deixado para cuidar da igreja de Éfeso, e com todo o cuidado agora profeticamente falando, através do Espírito Santo, ele começa a proferir, ele começa a profetizar sobre algumas coisas que aconteceriam nos últimos tempos e que era para nós estarmos atentos a esses sinais que nos fariam ver que o tempo do fim estava chegando e que breve Jesus estava voltando. E eu amo a palavra de Deus, porque apesar de ter sido escrita há tantos 1000 anos atrás, ela continua mais atual do que nunca. Eu amo ler, sou alguém que gosta muito de livros, mas a Bíblia é um livro inigualável. A Bíblia é realmente um poço inesgotável. Quem ama livros sabe que a gente lê uma vez, duas, e a gente guarda o livro porque a gente tem um carinho por livro. Quem gosta de livro tem até às vezes ciúmes de emprestar, porque nem todo mundo vai cuidar do livro como quem gosta de livro. Mas a Bíblia é diferente de tudo que a gente lê.
Porque quanto mais você lê ela, mais apaixonado por ela você fica. E quanto mais a gente lê, mais coisa a gente descobre nela. E quanto mais descobre, mais você quer descobrir. E é tão interessante porque às vezes é aquela Bíblia velha, surrada, que a gente lê tanto, está escrita, está pintada, está desenhada, a gente já leu algumas vezes, e de repente você precisa de uma palavra, de uma resposta de Deus. Não tem ninguém por perto para lhe dar uma palavra, e aí você lembra do conselho de Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai, que te ouve e te entende, tu abre a palavra e diz, fala comigo, e aquele versículo que você já leu tantas vezes, pula dela para dentro do teu coração como resposta do Pai para a tua vida. Então essa palavra continua atual. E quando nós olhamos para este capítulo 3, o apóstolo Paulo falando desses tempos trabalhosos, desses tempos difíceis, que sobreviriam homens amantes de si mesmo, avarentos, como bem o pastor já falou aqui naquela palavra introdutória. A gente dá uma olhada à nossa volta, pastor. E quando eu lia mais uma vez esse texto, antes de vir para cá, mais uma vez os meus olhos se sobressaltaram sobre esta palavra e eu falei, Senhor, de fato parecia que o apóstolo Paulo estava vivendo o século 21, o ano de 2017. De fato parece que ele estava aqui quando escreve essas palavras. Porque quando olhamos à nossa volta, nós estamos cercados de pessoas exatamente com essas características que o apóstolo Paulo falou. Amantes de si mesmo, egoístas, preocupados consigo mesmo e não mais se importando com aqueles que estão à sua volta. E isto é sinal dos fins dos tempos. O aumento da iniquidade, da corrupção, homens avarentos, é o que a Bíblia está dizendo, e a história especialmente do nosso Brasil, está aí, para não deixar dúvida a ninguém do que a avareza, a presunção, a arrogância, os traidores, os obstinados e orgulhosos conseguiram fazer com um país tão lindo e tão abençoado como o nosso, tão rico como o nosso, com tanta beleza como o nosso, e poderíamos ter um país muito mais justo, igualitário, porque temos condições para isso, temos riqueza para isso, mas por causa desses tipos de pessoas, nós estamos vivendo exatamente isso que estamos lendo na palavra de Deus. Mas algo me chama a atenção, quando o apóstolo fala, no verso 3 do capítulo 3, que, terminando o verso 2, ele diz que teríamos filhos ingratos a pai e mães, profanos, e a realidade está aí mostrando isso. E aí ele diz no verso 3, as pessoas se tornarão sem afeto natural. E esta palavra, essa expressão sem afeto natural do grego, se usa a palavra astorgai, que quer dizer sem apego nenhum à família. Vocês conseguem lembrar de uma era que se combateu tanto a família quanto essa que nós estamos vivendo? E o apóstolo estava dizendo, quando isso acontecer, vocês saberão que estão nos últimos tempos. Amados, em toda a história da humanidade, sempre foi preservado a célula máter que foi a família. Nós estamos vivendo agora um tempo, no Brasil já foi mudado por lei a definição de família, o conceito de família. Vocês já pensaram nisso? Sabe, queridos, os sinais estão tão gritantes da volta de Jesus, mas nós estamos vivendo uma geração tão adormecida, que o Espírito de Deus nesses últimos dias, de fato precisa nos sacudir e dizer: acorda, noiva, porque breve eu estou voltando. Sempre na história da humanidade, a definição de família, conceito de família foi um homem, uma mulher
e seus filhos. E hoje já se mudou o conceito. Hoje são pessoas, não se diz mais homem e mulher, mas pessoas ligadas por laços afetivos, que assim constituem uma família. Nunca se bateu tanto na palavra família, como tem se batido nos últimos tempos. E o intuito de Satanás é desagregar famílias, é tirar o propósito original de Deus. Afinal, quem instituiu e formou a primeira família foi o próprio Deus. Mas desde o Éden, que Satanás luta para deturpar tudo aquilo que Deus criou perfeito. E nesses últimos dias em que estamos vivendo, nós temos visto um ataque aberto. Se até agora Satanás lutava mascaradamente, e eu me lembro de quando menina, porque fui criada na casa do Senhor, pela sua bondade e misericórdia, meus pais aceitaram Jesus antes de ter o primeiro filho, então criaram todos os filhos na casa do Senhor. Eu cresci debaixo dos bancos de círculo de oração, e por isso tenho um carinho tão grande para o círculo de oração. E eu me lembro que sempre foi prezado tanto por essa questão familiar. Eu me lembro do respeito que a gente tinha por pai e mãe. Era um respeito que eu não consigo explicar, porque o pai olhava para a gente, ao mesmo tempo que a gente tinha respeito e temor, havia um amor tão grande pelo pai. Ao mesmo tempo que a mãe só olhava para a gente sabia, já de pequenininho, estava na hora de calar a boca, ficar quieto, arrumar um canto e ficar sentadinho, porque a mamãe tinha olhado para a gente. Eu nunca vi um filho responder a um pai e uma mãe como eu vejo filhos respondendo hoje, crianças de 3, 4 anos. E eu me lembro bem que este temor pela volta de Jesus era incutido na mente e no coração da gente. Eu me lembro que os nossos cultos não tinha uma semana que o pastor não pregasse sobre a volta de Jesus, ou algum pregador não pregasse sobre a volta de Jesus. E eu sempre conto, quando ministro a palavra de Deus, que aos meus 6 anos de idade, foi quando de fato eu entendi o que era salvação, e eu tive o meu encontro com Jesus. Na minha cabeça de criança, minha mente infantil, e aqui eu deixo um alerta para todos os pais. Escute, você que pensa que o seu filho pequeno não presta atenção na igreja, não está nem aí com o culto, que engano seu, que engano seu. Eles estão aqui absorvendo, e essa palavra tem poder que nenhuma outra tem. Eu me lembro de pregações com 5 anos de idade, eu me lembro. E eu me lembro que quando eu ouvia falar da vinda de Jesus, havia um temor tão grande no meu coração, porque os pastores, pregadores diziam sobre a vinda de Jesus, e eles falavam quem eram os candidatos a entrar no céu, e quais características um crente precisava ter para ir no céu. Aí se falava que um crente, para entrar no céu, tem que viver uma vida reta, que para entrar no céu tem que ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que para entrar no céu tem que ser santificado, e santidade é separação do pecado, do mundo, e consagração a Deus. Falava sobre a boca, a língua do cristão, e eu ficava com meu olho arregalado como criança. E interessante que quando eu estava perto dos meus 6 anos, que já tinha um bom entendimento da palavra, eu pensei um dia, vendo o pastor pregar, é muito difícil ir para o céu. Porque às vezes quando eu estou brincando, eu xingo uma palavra, eu falo uma coisa que a mãe e o pai dizem que eu não posso falar. E às vezes também eu minto para a mãe. Eu digo que não fui eu e fui eu. Olha, irmãos, na consciência de uma criança o pastor pregando. E eu comecei a analisar a minha vida aquele culto. E eu falei, é ruim, hein? É difícil eu ir para o céu. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a observar minha mãe, mais do que já observava. Hoje eu tenho uma escola em Joinville,
de cursos de orientação e capacitação para mulheres, que Deus nos deu um projeto para trabalhar. E eu ensino hoje que a psicologia diz, pais, que um filho absorve 15 a 20% do que a gente fala. E 75 a 80% do nosso comportamento. Eles vão reproduzir o nosso comportamento. Então não adianta mandar o filho para a igreja se você não vir. Então não adianta dizer para o filho que ele precisa orar se ele não vê você orando em casa. Então não adianta dizer para o filho que é importante ler a Bíblia, mas ele não vê você lendo a Bíblia em casa, mal traz a Bíblia na igreja. Não adianta dizer para ele que a igreja é o lugar de bênção, se em casa você fala mal da igreja, fala mal do líder, fala mal do pastor, você acha que o seu filho vai querer vir para a igreja? E eu comecei a observar minha mãe, e eu disse um dia no meu coração, eu não sei o resto dos crentes, mas a minha mãe, se Jesus vir, vai para o céu. Aleluia. O poder do exemplo. Porque eu vi a minha mãe sempre lendo a Bíblia em casa, orando. Ninguém tomava café de manhã sem dizer um versículo de cor. E tinha que mudar o versículo toda semana. Aí se dizia que os pais de antigamente eram ditadores, obrigavam os filhos na igreja. Eu não sei aonde está o erro de fato, pastor. O fato é que os que foram criados por aqueles pais estão tudo na igreja hoje. Todos os meus irmãos servem ao Senhor. E pensa num pai brabo que a gente tinha. Que se ele botasse de joelho uma hora de oração, nós ficávamos uma hora de oração com ele. Resmungasse e orasse, ficava de joelho. E todo mundo ora até hoje. Ninguém se perdeu. Até foram dar uma voltinha no mundo. Mas Jesus botou um anzol e trouxe tudo de novo. Então tudo na igreja dando glória misturado com aleluia. E eu comecei a arquitetar um plano com a minha mente de 6 anos, e eu pensei, eu preciso ficar sempre por perto da minha mãe. Porque eu ouvia que de uma hora para outra a trombeta ia tocar. Na minha cabeça, quando eu escutasse o som da trombeta, eu ia correr, grudar no braço da minha mãe, ninguém me arrancava e eu ia para o céu junto com a minha mãe. Foi esse o plano de salvação que eu arquitetei. Eu não queria nem dormir na casa de uma amiguinha, nada. Porque eu podia escutar o som da trombeta e estar longe para agarrar na minha mãe. Eu tinha certeza que a minha mãe ia para o céu. Aleluia. Mas eu nunca vou esquecer de um sábado à noite que eu estava no culto. E naquela época, terça e sábado, era culto de oração e ensino. E eu estava sentada no coral infantil com as crianças. E meu pastor de saudosa memória, Valdomiro Silva, abriu a Bíblia no livro de Apocalipse e leu, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele disse, hoje nós vamos pregar sobre a vinda de Jesus. E eu estava conversando com umas meninas, e quando ele falou a vinda de Jesus, eu olhei para frente. E eu falei, ai meu Deus, eu estou longe da mãe, é melhor eu ir lá para perto dela. Porque a gente escutava aqueles hinos que diziam, pode ser que não vai dar o amém do culto, a trombeta vai soar, e a igreja será arrebatada. Aramandarai. E eu falei, ele vai pregar da vinda de Jesus, quem sabe Jesus volta enquanto o pastor está pregando, eu vou lá sentar perto da minha mãe, e eu saí disfarçadamente, e vim, e a minha mãe estava sentada no círculo de oração, e tinha uma irmã de origem alemã, e os alemãos são tão queridos, tem um excesso de persistência, que eu não chamo de teimosia, e ela era muito brava, ela estava sentada assim na ponta do banco, e eu sentei, eu olhei para a irmã, ela fez uma cara feia, porque eu passei por cima dos pés dela, e eu fiz uma cara simpática, e entrei entre ela e a minha mãe, e fui empurrando, e ela fez uma cara feia, mas eu não olhei para ela, eu estava focada em sentar do lado da minha mãe, e me exprimi, e fiquei ali grudada no braço da minha mãe, prestando atenção na palavra. Escute, você que prega a palavra do Senhor, a gente nunca sabe para quem a gente está preparando essa mensagem. Aramandarai. E naquela noite o pastor Valdomiro Silva, ele ia pregar especialmente para uma menina de 6 anos. E ele pregou sobre a volta de Jesus. E ele pregou debaixo de uma inspiração divina tão tremenda que eu nunca me esqueci daquela pregação. E quando ele estava para encerrar a mensagem, ele apontou o dedo assim para a lateral da igreja, e para mim ele estava apontando para mim. E eu não piscava olhando para ele.
E debaixo de muita unção e autoridade, ele disse: você filho, você filha, que pensa que quando Jesus voltar, você vai subir grudado no braço do teu pai e da tua mãe, você está muito enganado. Salvação é individual, é uma escolha que se faz aqui na terra. Se prepara aqui para chegar um dia ali. E quando eu ouvi aquela afirmação, pastor, criança, eu comecei a chorar na mesma hora. E eu disse: meu Deus, eu estou perdida e eu vou para o inferno. Porque se eu não vou subir grudada na minha mãe, como é que eu vou para o céu? E aí ele começou a explicar o que era entregar a vida a Cristo. Ah, que coisa tremenda. Arabaiassurikai. Deixa eu dizer para você que entrou aqui nessa noite, que talvez ainda não fez uma escolha por Cristo nessa terra. Talvez você diga: missionário, eu tenho minha religião, e eu respeito você, mas religião não leva ninguém para o céu. Religião serve para religar aqui na terra a comunhão do homem a Deus. É uma porta, é um caminho, é um ensino, são sistemas, mas é para apontar o caminho para o céu. Agora, para entrar no céu, a Bíblia diz que tem que ter um escrito lá. Eita! E o céu é uma coisa extraordinária. Porque o céu é incorruptível. Ninguém paga para botar o nome lá. Não é o rico e nem pobre que bota o nome lá. O que paga para o nome estar lá é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. O céu é um lugar extraordinário. É um lugar de justiça. Injusto nem entra lá. Você almeja um lugar assim? É um lugar puro. Impuro nem entra lá. É um lugar de amor. E quem não tem amor, não entra lá. É simples assim. É um lugar de paz. E quem não tem paz, também não entra lá para não bagunçar o negócio. Você está entendendo? O céu é extraordinário. Eu penso que nós precisamos, nesses tempos, pregar mais sobre o céu. Porque a gente tem encontrado, pastor querido, tantos crentes apegados e presos à terra, como se o céu não fosse real, como se a gente nunca mais fosse para lá. Naquela noite o meu pastor explicou que quando você confessa com a sua boca, crendo no seu coração, que você reconhece que é só através do sangue de Jesus que os seus pecados são perdoados, não é mérito seu. Salvação é dom de Deus. Salvação é graça. E graça é favor imerecido. O que poderíamos ofertar para alcançar a salvação? Nada. Jesus ofertou tudo. Sua vida inocente, pura naquele Calvário, derramou até a última gota de sangue para que os nossos pecados fossem perdoados e apagados. E ele disse: quando você confessa com a sua boca e crê no seu coração que o sangue de Jesus te purifica e te lava, na mesma hora você nasce de novo. Esse é o novo nascimento da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, eu amo essa palavra nascer de novo, porque quando a gente nasce aqui nessa terra, o bebezinho, a vida biológica, o papai e a mamãe escolhem um nome para a gente. E alguns pais e mães são bem criativos com o nome, que os filhos carregam, às vezes nem gostam, mas Jesus cura isso também. Tem que aprender a gostar do nome. Nós vamos orar, Jesus vai curar aqui hoje, porque é esse teu nome que está escrito lá. E mais, a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão dele. Oh, glória a Deus. É para não esquecer mesmo da gente. Aí você é registrado. Sara Pavese, filha de Carlos Tarcísio Pavese, Filomena Cavicchioli Pavese. Essa sou eu. Pode ter bilhões de Sara. Essa sou eu, filha desse pai, dessa mãe, com aquele avô, com aquela... É eu.
Mas quando você entrega a vida a Cristo, você nasce de novo espiritualmente. O teu espírito, que a Bíblia diz que estava morto nos delitos e pecados, agora ele fica vivo e começa a se comunicar com a eternidade. E aí, o teu nome não é assentado num cartório dessa terra, correndo o risco de um dia o nome apagar, pegar fogo no cartório e queimar. Não, o teu nome é escrito no livro da vida. Eita glória, aleluia! E fica lá. Só se você não quiser ir para o céu. Porque senão o teu nome vai constar lá. E o dia que partir desta terra, ou a hora que Jesus mandar tocar a trombeta e ele vir buscar a gente, vai ter uma conferência de nome lá. Eita glória. Aleluia. Rebagaiando. E é isso que nos assegura a entrada no céu. É esse presente maravilhoso que Ele nos deu, que faz a gente caminhar na terra, mesmo neste tempo difícil. A gente está vivendo um tempo difícil, tá? Nós estamos vivendo o tempo dos sinais do arrebatamento, estamos. Nós estamos vendo os sinais externos. A natureza está gritando que Jesus está voltando. E alguns dizem, mas sempre teve, verdade, mas não na proporção que está tendo agora. Há um estudo científico que diz que no século XX, houve terremotos, acidentes sísmicos, furacões, abalos da natureza no céu, na terra, no mar, numa proporção que nunca houve em toda a história, o aumento. E já há um estudo que diz que no século 21, e nós estamos só em 2017, já está quase se equiparando a todo o século 21. Então só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Que os sinais estão gritando, a natureza está gemendo e gritando que aquele grande dia está chegando. Os sinais com pessoas na humanidade, tudo isso que nós lemos aqui hoje, nós estamos vendo, sim ou não, igreja? Sim. Nós estamos vendo pessoas deste calibre, deste nível, filhos, dissolução de família, dissolução de conceitos, aquilo que era certo agora é errado, aquilo que os nossos pais nos ensinaram como princípio, como correto, como educação, agora é errado. É ser antiquado, é ser quadrado, é ser... Tudo, nós é que somos preconceituosos. Se inverteu os valores do que a Bíblia falou. Tudo o que nós lemos aqui a gente está vivendo. Mas quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Andaraia Surikandahai, no verso 14 que nós lemos, ele diz, tu, porém, tem até uma vírgula, para tornar essa palavra bem individual. Olha bem aqui para a irmã Sara, o que o Espírito Santo pede para mim falar nessa noite. Porque eu creio que a palavra de Deus ainda é a maior profecia sobre a face da terra. Eu creio. E eu creio que quando a gente ora e tem compromisso com essa palavra, Deus fala através da palavra reveladamente e profeticamente. E quando eu lia, esse texto saltou aos meus olhos, quando o apóstolo diz, tu, porém, ele está dizendo a Timóteo, e essa noite o Espírito Santo está falando para nós essa palavra. Tu, não é para o teu irmão, a esposa que está ouvindo, é para ti que o Espírito Santo está falando. O esposo que está aqui ouvindo, é para ti que o Espírito Santo está falando. O filho, a filha, é para ti. Tu, porém, para mim, eu olho para essa palavra e agarro ela para mim. Tu, porém, você, a quem Jesus chamou um dia, você a quem Ele deu um banho de graça e misericórdia, lavou com o sangue dele inocente, perdoou os pecados, escreveu o nome no livro da vida. Você é cidadão do céu. Tu, porém,
permanece naquilo que tu aprendeu. E daquilo que tu fostes inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. Enquanto eu orava por essa palavra, pastor querido, era isso que eu dizia ao Espírito Santo. Nós precisamos sair de lá essa noite, Espírito Santo, eu junto, porque a palavra é tua, com essa convicção pessoal, eu preciso permanecer naquilo que eu aprendi com o Senhor. Se nós adquirirmos esta convicção, nada vai abalar a nossa fé nesses últimos tempos. Essa tua convicção precisa ser pessoal no Senhor, não abalizada em homens desta terra. Quando digo homens e mulheres. Eu tenho até certo cuidado, instruo pessoas novas convertidas, quando diz, fulano de tal é meu pai na fé, e bota todas as expectativas em cima de uma pessoa. Eu digo, querida, nosso pai na fé é o Senhor Jesus. Claro que a gente ama, a gente respeita, a gente honra pessoas que trabalharam com a gente, que nos instruíram, nos ensinaram. A Bíblia manda honrar nossos mestres, mas sempre sabendo que ali está um ser humano, e aonde está o ser humano, está a falha, é passível de tropeçar, é passível de cair. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuida para que não caia, mas o cair é do homem, o levantar pertence a Deus, é Ele que levanta aquele que se humilha. Mas fixe a sua fé, sua esperança, sua confiança no Senhor. Se a gente permanecer, Ramaya Sária, naquilo que aprendemos, sabendo de quem aprendemos e o que aprendemos, irmã Sara, a Bíblia Sagrada precisa ser nossa única regra de fé e conduta. A Bíblia Sagrada. Tudo, como disse Paulo, os crentes bereanos, ele disse que eram mais excelentes que os outros, porque quando eles chegaram pregando, tudo eles conferiam na palavra. Aí está a responsabilidade de cidadão que quer ir para o céu, conhecer essa palavra. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que gostar de culto de ensino, de doutrina, de escola dominical. Esses são os melhores cultos que existem. Esses são os melhores. É aquilo que dá fundamento para a gente. Porque crente conhecedor de Bíblia, irmão, a fé dele é firme. Você entende isso? Não é uma fé vacilante, é firme em Deus. Porque, queridos, nessa jornada até o céu, a gente vai passar alguns desertos. Ninguém vai se escapar dos desertos. Todo chamado vai passar os seus desertos. Lugar de sequidão, solidão, tratamento. Lugar de perder as arestas, de Deus tirar os apoios, as muletas. Deserto é para a gente ficar sozinho. Sai o pai da fé, a mãe da fé. A mãe que criou, o pai que ensinou. Vai para o deserto, é para aprender. Agora, deserto é coisa tremenda. Também não é morada permanente de filho de Deus. É escola de Deus. E quando aprende a lição, ele tira do deserto. Faz a gente caminhar nas campinas por um momento. Quando a gente pensa que já está forte e já aprendeu bastante, ele diz, está na hora de eu te levar no deserto de novo. Ainda bem que ele vai por etapas, senão nós morria tudo e não queria mais estar aqui. E ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus planos são maiores que os teus. Aleluia! E é nesse servir a Ele, caminhar com Ele, que Ele vai moldando a gente. Vou tirar as arestas desse lado dessa vez. Vamos ver se ela aprende. E é questão de inteligência. A gente se render ao Pai e aprender logo a lição que Ele está ensinando. Aleluia! Permanece, Ele está dizendo, naquilo que tu aprendeu. Vai para o deserto, mas permanece no que tu aprendeu. Sai do deserto e permanece no que tu aprendeu, nesta palavra poderosa.
Se não permanecer, não chega lá. A grandeza de um cristão para chegar no céu, a maior característica dele é a sua fé no Senhor, porque a fé, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas espera. Nesse sentido de fé extraordinária, eu costumo dizer que todo crente de coração em Cristo, que quer morar no céu, ele é meio doido. Porque um crente extremamente racional não vai entender o que é fé. E nem vai viver o sobrenatural de Deus. Eu conheço alguns crentes extremamente racionais. Mas dificilmente prova de um sobrenatural assim. Ai, irmão, isso é para crente doido. Está tudo errado, irmã Sara. Mas Jesus disse que vai endireitar. Então vai dar certo. Mas olha, o congresso está chegando e o negócio. Mas Jesus disse que ia dar certo. E ele continua indo. Vai morrer de fome? Não vai não. Jesus disse que estava comigo. Pode não ter filé mignon todo dia. Mas vai ter um ovo, vai ter um aipim, vai ter um feijão, vai ter um pão. Mas permanece. Jesus disse que ia estar contigo. Ramacai andou, ramai. Fé, irmão. Fé faz a gente viver coisa que as outras pessoas não conseguem viver. E a característica de um crente para morar no céu e sobreviver. Como é que a gente sobrevive esses tempos difíceis, irmã Sara? Samuel Mariano fala uma frase bem nordestina, mas que faz todo sentido. Ele diz, nós precisamos ser crente com o pé na terra, mas cabeça no céu. É perfeito. A fé faz isso. Faz a gente andar na terra, mas está lá ligado no céu. E aí você vive o sobrenatural. E é nesses desertos que a gente passa, que nós temos as nossas maiores experiências com Deus. E é isso que faz a nossa fé ir ficando forte. Como é que o Senhor vai trabalhar essa fé na gente, se você nunca tem uma experiência extraordinária com Deus? Eu me lembro que, assim que me casei, no meu primeiro casamento, muitos conhecem meu testemunho, sabe que foi uma grande escola de Deus na minha vida. Teve um tempo muito difícil para Deus moldar meu primeiro esposo, para entender o propósito de Deus na nossa história, com um chamado extraordinário para ganhar almas para Jesus. Mas era um homem de temperamento muito difícil, muito bravo, queria fazer, mas do jeito dele, não queria que o pastor mandasse nele, e nem ninguém mandasse. Eu tenho meu emprego, eu ganho bem, eu pago as minhas contas, sabe aquela pessoa assim arrogante? Jesus vai amansar arrogante. Até pode aceitar Jesus arrogante, porque ele não lança fora ninguém, como esse Jesus é querido. Mas depois ele dá jeito. Quem entrar no céu arrogante não vai, então vai ter que perder a arrogância. E a arrogância a gente perde nos conflitos. É humilhado até o pó. Quanto mais arrogante, irmão, mais no pó vai chegar. Tinha um homem na Bíblia arrogante demais que o Senhor deixou ele lá pastar, comer capim. Saiu do trono para comer capim. Ficou igual o bicho, cresceu as unhas, chovia em cima dele. Conhece a história desse homem? Até um dia que ele olhou para o céu. E reconheceu que ele não era nada, só Deus era. Aí Deus é tão bom que dá uma segunda chance e botou no trono de novo. Mas se fica bobo, volta para o pasto. Tem que ser humilde para entrar no céu. Glória a Deus. Aliás, é a primeira característica que é falado no Evangelho de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, é humilde, porque deles é o reino do céu. Todas as demais bem-aventuranças estão interligadas à humildade. E o interessante é que o humilde nem sabe que é humilde. Quando alguém diz, irmão, eu sou uma pessoa humilde, é nada. Tem que estar lembrando os outros que é humilde. Rainha Elizabeth diz uma frase que eu acho perfeita. Ela diz, se eu tiver que lembrar alguém que eu sou uma dama, é porque eu não estou agindo como uma, né? Humilde é assim, ele nem sabe que é humilde.
Aí tem gente que o pior humilde é o falso humilde, né? É aquele que só falta dizer, eu tenho um orgulho de ser humilde, pastor. Eu sou um camarada humilde. Uma pessoa humilde é eu. Nada. Deus precisa tratar, lixar a gente. E Deus estava tratando assim esse meu esposo e junto com ele me tratando, né? Olha que coisa linda que Deus faz no casamento. Quando eu palestro para casais, eu falo que a coisa mais criativa de Deus é o casamento, é a família. Por isso que o diabo quer desfazer. Aí quer botar viver junto 2 homens e 2 mulheres. Claro, não vai ter tanto choque, são muito parecidos. É o conflito que lixa, que molda. Bota um homem com a cabeça de homem prático e objetivo, uma cabeça de mulher emocional, encantada, e tem que andar junto uma vida inteira. Oh, coisa linda do céu. Oh, lugar para Deus lixar a gente. E tudo com amor. Tem dia que quer matar. E o Espírito Santo diz, se tu não ama teu irmão, aí ó, que teu cônjuge que está vendo, como é que tu ama Deus? Vai dar graça, Jesus, para mais te homem. E a Bíblia diz, mulher, respeita teu marido. Marido, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Meu bom Jesus. O negócio com Deus é estreito, irmão. E aí o Senhor lixa aquele homem brabo e vai lixando eu junto, porque se torna uma só carne, não é assim? Tem gente que diz, não sei porque que Jesus me deu esse homem brabo. Tem certeza que não sabe? Essa mulher é uma pimenta, irmã Sara. Ui, a coisa terrível. Por que será, né, irmão? Tinha tanta na face da terra, mas se engraçou com aquela. É a lixa de Deus na vida da gente. Eita glória. É melhor orar, dizer, Jesus, ensina logo, afina essa lixa, Pai. E aí Jesus está lá me pulindo. E sabe o que Jesus fez? Fechou a porta de emprego para ele na nossa cidade. Joinville é uma grande cidade, a maior do estado de Santa Catarina. Pois nem de auxiliar na profissão dele ele achava emprego. E aí começou a ir o orgulho. E a arrogância, era o salário bom, era caro. Começou tudo abaixo. Aí começou a ficar humilde, se render. E fomos separados a missionários para trabalhar na nossa cidade, num bairro novo, que hoje é uma cidade, esse bairro, fundar pontos de pregação e discipular pessoas que aceitavam Jesus. E aí nós fazíamos muitas visitas. E um dia recebemos o pedido de uma irmã para visitar uma família que estava uma briga muito grande naquele casamento, tinham 3 filhinhos. E essa irmã que era crente orava muito por essa família e pediu para a gente fazer uma visita para eles. E nós oramos. E fomos lá um dia visitar eles, já quase final da tarde. Chegamos lá, meu esposo bateu palma e veio um homem grandão, moreno, fortão, parecia um lutador. Nunca vou esquecer o nome daquele senhor, Alexandre. E o meu esposo se apresentou, falou que era presbítero da igreja, que a gente fazia um trabalho de visita a famílias, nós poderíamos fazer uma oração na casa dele. E ele olhou sério para o meu esposo e falou, ó pastor, o negócio é o seguinte, o meu guia me apareceu aqui essa noite e falou que uns crentes iam bater aí na minha porta. E eu não gosto de crente, eu tenho já minha religião, eu tenho meus guias, mas já que o senhor está sendo tão educado, o senhor tem 5 minutos para entrar dentro da minha casa, orar e ir embora. Falou? E o meu esposo olhou para ele e falou, tá bom, meu amigo, 5 minutos é suficiente para mim orar com vocês. E entramos dentro daquela casa muito simples, uma casinhola, um rancho praticamente. E quando chegamos dentro daquela casa, meu esposo pediu para fazer uma leitura da Bíblia e orar. E quando ele abriu a Bíblia para ler, irmãos, eles tinham 3 crianças, 3 meninos, de uns 8, 6 e uns 3 aninhos. Cada menino daquele tinha o nome de um artista americano, cantor. Pelo jeito o homem gostava de música americana, alguma coisa assim. E ele botou o nome do mais velho, só lembro do mais velho, que era John Lennon da Silva. E os outros tinham uns nomes estranhos, assim, americanos, que eu não vou falar aqui para passar vergonha. E quando meu esposo abriu a Bíblia, aqueles meninos, irmãos, entrou um negócio naquelas crianças, ele subiu por cima do sofá e pulava por cima da cadeira, e eu falei, o sangue de Jesus tem poder, como é que eles vão escutar? Alvoroçou as crianças. E aí eu lembrei de Paulo, fiz-me de louco para ganhar os loucos, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com essas crianças, meu pai. Aí eu olhei fora, assim, na porta, e vi um pacote lá fora, num recipiente cheio daquelas bolinhas de gude, não sei como é que fala aqui, peca, bulica, bulita, cada lugar que eu conto esse testemunho no Brasil, eu pergunto, cada lugar tem um nome diferente.
esse negócio aí. E eu olhei e falei, quem que sabe jogar aquilo lá? E os 3 pulou na minha frente. Eu falei, duvido que vocês ganham de mim. E eles se alvoroçaram, eu fui para a rua com os 3, e dobrei o joelho naquele chão batido, e comecei a jogar, a brincar com aqueles meninos. E eu perto da porta e jogava para lá, eles corriam buscar, e eu de olho lá dentro, dizendo, Jesus, usa teu filho, Jesus, amarra esses demônios, Jesus, salva essa família, Jesus. E o meu esposo abriu a Bíblia e leu, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já dei glória lá na rua, aleluia. E ele começou a pregar para aquele casal, e eu jogando com aqueles meninos, e eles me deixaram quase louca, irmão. E olha que 3 crianças não é fácil, meu Jesus, e eu corria para lá e corria para cá, para eles não entrarem lá para dentro. E o meu esposo pregando, e daqui a pouco eu dei uma espiada, já fazia mais de 15 minutos, o homem não tinha botado ele para fora, e ele estava pregando, e daqui a pouco deu meia hora, eu falei, fui na porta, ele já estava em pé, pregando assim com autoridade, e quando eu olhei os 2 de joelho no chão chorando, e eu disse, meu Jesus, tu entrou nessa casa, pai. E aí ele fez sinal para mim, disse, Sara, entra, vamos orar, que eles estão aceitando Jesus, sabe? E eu entrei, e os meninos entraram, e daí já estavam mais calmos, dobraram tudo o joelhinho assim no chão. E quando nós íamos orar, aquele homem fez uma pergunta que tocou meu coração, ele falou, pastor, o senhor tem certeza que esse Jesus que o senhor está pregando para mim é mais forte do que os meus guias? Que eles falaram que eles iam me matar se eu deixasse de segui-los, e ele num estado miserável, diabo sujo que escraviza, leva a pessoa à miséria. E o meu esposo disse, Alexandre, eu tenho certeza quem é esse Jesus. Ele me libertou das drogas, do alcoolismo, libertou meu pai alcoólatra, minha família nunca mais me deixou cair, e o Jesus que trabalhou por mim vai trabalhar por você. Ele disse, então eu quero esse Jesus, pastor. E quando a gente ia orar, entrou uma senhora que morava do outro lado da casa deles, com mais uma filha moça, que ouviu falar que o pastor da assembleia estava lá, e queria uma oração. E aí ela entrou, quando ela entrou, estava bem na hora que ele estava dizendo, eu quero aceitar Jesus, pastor. Ela olhou assustada e disse, esse aí está aceitando Jesus? Então esse Jesus que vocês estão pregando é muito poderoso. Dobra o joelho aí, filha, vamos aceitar esse Jesus também. Oh, aleluia! Dobrou o joelho também e aceitou Jesus. E a glória de Deus desceu dentro daquela casa. Oh, aleluia. Levantamos com a cara tudo vermelha de chorar. Abraçamos eles. Instruímos, falamos quando tinha culto. Já marcamos outra visita. E aí meu esposo olhou para aquelas crianças e olhou para o Alexandre e falou, Alexandre, tu é meu irmão agora. Como é que está a situação de vocês, mano? Vocês têm alguma coisa ainda em casa para dar, né, para tuas crianças comer e tal, porque a gente viu muita miséria. Ele falou, olha pastor, eu estou desempregado faz um tempo, não consigo arrumar emprego, e para a noite nós não temos nada para dar para as crianças. Abriu os armários, tudo vazio, aquilo deu uma dor no meu coração. O meu esposo disse, mas Jesus vai abrir a porta de um emprego bom para ti nessa cidade. Eu vou orar por vocês, segunda-feira Jesus vai abrir a porta de um emprego para você. Mas eu vou para casa, e nós vamos trazer alguma coisa para abençoar vocês, pelo menos até semana que vem, nós vamos cuidar de vocês. Fomos para casa, irmãos, e nós na prova. Se lembre que eu falei que a gente já estava na prova. Já não tinha carro, 2 bicicletas, mas ainda tinha bicicleta. E fomos para casa, chegamos em casa, na época eu não tinha Raquel ainda, só o casal, e o Rogério entrou dentro de casa e falou assim, Sara, dá uma olhada aí nos armários que a gente tem, e vamos ajudar esse casal. E eu estava numa alegria, irmão, que se tem coisa que me alegra é ver uma pessoa se rendendo a Cristo. Para mim é a maior festa que existe. A alegria, aquela família tinha aceitado Jesus, aqueles meninos, aquela senhora. Eu abri o armário naquele amor, naquela empolgação, né, nova ainda, tinha 19 anos na época, e tudo que eu vi de comida eu fui botando numa bolsa, irmão, que já não tinha muito, que a gente também estava na prova, mas eu pensei, nós não temos filho. A gente é bem gordinho, fortinho, não pode um dia, 2 sem comer, não vai morrer. Aquelas crianças estão com fome, vou dar essa... E fui botando tudo numa sacola, abri a geladeira, irmão. E crente na prova, pelo menos um repolho ele sempre tem, porque Deus é bom. E tinha um repolho, umas batatinhas, eu botei tudo na sacola. E não, botei tudo, irmão. Tinha um frango que eu tinha ganhado e eu botei o frango também. Vai, tadinho dos meninos, comer arroz puro não dá, vamos botar o frango também. E o meu esposo falou com mais 2 irmãos, fizeram uma sacolada e foram levar para o rapaz. E eu fiquei em casa daí. E ele levou, abençoou eles. E quando ele está voltando, olha que eu falei que Jesus amansa as pessoas, né?
Jesus amansa, irmão, através dos conflitos. Você entende? Quando tudo está bem, não tem nada para ser tratado. Quando o caldo engrossa, ou a gente se humilha ou se humilha. Aí na volta que ele está voltando de bicicleta, irmão, deu uma chuva para ajudar. Mas pensa na chuva, e tinha umas estradas lá onde ele foi, que era de barro, e ele sim, lame-osso e tudo, já veio irado. Porque ele era brabo, né, meio colérico assim. Eu escutei que ele chegou, porque quando ele encostou a bicicleta, ele não encostou, ele esbarrou com ela na parede. Eu falei, sangue e fogo. O que deu, meu pai? Aí entrou dentro de casa já com a cara fechada. Olha o estado que eu tô. Eu falei, calma. Saiu daqui numa benção, portou bravo. Falei, calma, tá tudo certo. Ele falou, eu vou tomar um banho, que eu estou todo enlameado. E eu estou com fome, faz alguma coisa para comer. Quando eu escutei aquilo, me deu uns 3 tipos de arrepio. Falei, meu Deus, o homem está brabo. E homem brabo, irmãos, pelo menos tiver comida, já se amansa, né? Mas não tiver comida, o negócio fica complicado. E ele entrou para o banheiro tomar banho, e eu falei, Pai do céu, me socorre. E agora, Jesus? Olhei dentro do armário, irmão, mas Deus é tão misericordioso, que tinha ficado a lata do arroz. E na lata do arroz tinha umas 2 conchinhas que davam uma cozida de arroz. Falei, glória a Deus, pelo menos arroz, louvado seja Deus. Aí eu olhei e falei, mas o que eu vou fazer para comer com arroz, meu pai? Tinha dado feijão, macarrão, tinha dado tudo. Fui na geladeira, nem o repolho não sobrou. Olhei na porta, irmão, pela misericórdia, tinha sobrado um ovo. Que eu fiquei com vergonha de dar só um ovo. E 1 litrão de 2 litros de Coca-Cola, cheio de água, bem gelada. E eu falei, meu Jesus, botei aquele arroz cozinhado da melhor maneira que eu pude. Peguei aquele ovo na mão e eu comecei a achar engraçado. Quem já tem uma experiência de fé, irmão? Alamandarai. Na minha casa eu já tinha passado deserto que papai ficou desempregado com 6 filhos. E a mamãe fazia um prato de pirão com ovo frito e 6 filhos comia, porque ela orava para Jesus multiplicar. E eu vou dizer que era o melhor pirão com ovo que eu já comi na minha história. Aleluia. Então, para a gente já não é aquele bicho todo. Quem já viveu em Lodebar? Tudo que vem depois de Lodebar é lucro. E aí, eu peguei aquele ovo e achei engraçado. Falei, meu, que trabalhar de Deus, um ovo para 2 comer. E o meu esposo era grandão também. Eu falei, 2 grandalhão assim, dividido um ovo, vai ser bonito de ver. Mas estava sorrindo. Por que você passa a prova sorrindo, irmão? Ela ameniza e você vai para frente. Urabagai, amandará. E eu brinquei, ele estava terminando de se secar no banheiro, e eu falei, amor, só tem um ovo. Ele falou, o que aconteceu com o frango? Eu falei, dei de presente para as crianças. E o repolho também. Olha, amor, só sobrou uma cozida de arroz e um ovo. Aí ele não falou nada, aí eu querendo amenizar, né? Falei, o que você acha? Eu cozinho ou frito? Ainda tem opção, eu falei. Mulher criativa. Eu falei, cozido dá para dividir melhor. Você fica com a gema e eu com a clara, ou ao contrário. E frito dá uma ilusão de ótica que fica maior. E ele ficou tão brabo comigo. Só você mesmo, engraçadinha. Para fazer piadinha. Faz o que tu quiser aí com esse ovo. Tá bom, vou fritar então. Fritar que o negócio vai ficar maior. Estralei aquele ovo na frigideira. E ele sentou na mesa, a cabeça baixa, meio emburrado. Aí eu vim, pus a panelinha de arroz, pus os pratos, arrumei a mesa. Mas no meu coração, aquela alegria, irmãos, de ter ganhado aquelas almas para Jesus, nada ia estragar minha noite. E eu vim, pus aquele ovo frito num pratinho. E na hora que eu olhei para aquele ovo, irmão, para aquele arroz, eu só pensei em uma coisa assim. Jesus, não deixa chegar ninguém aqui em casa agora. Que não tem nem um golinho de café para oferecer para alguém. E às vezes tem uns crentes meio murmurador, né? Você fala o A, eles falam o ABC inteiro. Vão ficar murmurando ainda, Jesus. E só tem um ovo também, Jesus. Se tiver que repartir um ovo com mais gente, vai ficar mais complicado ainda, Senhor. A gente está com fome. E eu falei, vamos orar? Ele falou, ora você. Eu falei, ai, ai. Aí ele disse assim, mas ó, Sara, antes de orar, sabe com o que eu estava com vontade de comer hoje? Eu falei, ó, pode falar. Falar não é pecado. E antes, pode falar antes de orar? Eu falei, porque comida de crente na prova é assim, você ora,
E ela pode ter o gosto que você quiser na tua boca, você sabia? Aí ele olhou incrédulo para mim e falei, igual maná no deserto, a comida de crente, eu falei. Ele falou, eu queria que tivesse gosto, sabe aquela carne de panela, Sara? Que põe aquele açuquinho, assim, dá uma queimadinha. Eu falei, é bom, né? Ele falou, eu queria comer aquela carne de panela, com salada de beterraba e de vagem, que era a salada predileta dele. Eu falei, é bom, hein? Ele falou, mas maionese também não era ruim. Eu falei, tu não quer nada também, né? Aí ele já estava rindo, ele falou, mas ora aí então. Eu falei, então vou orar, Jesus é capaz de transformar esse arroz com ovo com gosto de carne na nossa boca. E aí baixamos a cabeça, irmãos. E eu nunca vou esquecer que eu disse, Senhor, eu te agradeço pelo que tu fez neste dia. Aleluia. E eu te agradeço, Jesus, por esse arroz com ovo que nós vamos comer. Quando eu ia dizer mais uma palavra, bateram na porta. E nós abrimos os olhos, e eu pensei como Jó, o que eu temia me sobreveio, o que eu tinha medo me aconteceu. E ele falou, vá lá ver quem está na porta. Eu fui na porta, e quando cheguei na porta, irmão, era uma vizinha, uma irmã, daquelas abençoadas. Falei, meu Deus, que hora para essa mulher vir aqui, chuva, e ela com guarda-chuva na porta. Eu falei, a senhora quer entrar? Não, irmã Sara, eu não quero entrar, eu só quero fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei, então pergunta, minha querida. Que cheiro de ovo frito dentro de casa. Ela disse, eu queria perguntar se a senhora não se ofende. Irmão, eu aprendi um negócio, quando um crente começa a perguntar se a gente não se ofende, é benção. Então, se Jesus tocar vocês nesse final de semana para me abençoar, já vou deixar claro que eu não me ofendo. Ela falou, eu queria perguntar se a senhora não se ofende. É que a minha nora, irmã Sara, ela trabalha na cozinha da Tigre, que é uma multinacional que tem em Joinville. Quando ela falou cozinha, eu falei, Jeová está pelejando já. E ela disse, e eles tinham marcado um serão para uma sessão inteira. E aí as cozinheiras fizeram janta para essa sessão. Mas na hora que ia começar o serão, irmã Sara, deu um curto elétrico só naquela sessão, apagou tudo. Não deu jeito de arrumar, dispensaram todo mundo. E a Kombi da cozinha, que é um terceirizado, acabou de trazer minha nora, deu a comida tudo para as cozinheiras trazer, porque era final de semana, isso era sexta-noite. Eu disse, irmã? Ela disse, mas é muita comida, irmã Sara. E eu digo, meu Deus. E aí eu queria ver se a senhora não se ofende, que nós queríamos repartir com a senhora. Veio tudo nas marmitas fechadas, irmã Sara. Mas nós não vamos dar conta de comer isso nem numa semana. Eu falei, irmã, a gente não se ofende não. Né, marido? E ele só fez. E a irmã disse, então a senhora espera aí na porta, irmã Sara. Que eu vou ali em casa e já estou voltando. Falei, mas eu não saio daqui, irmã. Carcei o pé na porta. E ela só atravessou assim, o terreno não tinha muro. Atravessou, já estava com as bolsas prontas em cima da mesa e já estava voltando. Quando ela estava voltando, eu falei para o marido, bota esse arroz para o lado e esse ovo que até o cachorro vai jantar hoje. Bota para o lado, homem. A benção está chegando. Irmãos, ele ficou mudo, ele não falava. Nunca tinha experimentado um agir de sobrenatural. A fé te leva ao sobrenatural. Aquela irmã chegou com 2 sacolas, irmãos, até a boca de marmita. Deu na minha mão e disse, Deus abençoe, irmã Sara, eu tenho que ir. E já foi-se embora. Eu fechei a porta e vim e coloquei aquelas 2 sacolas em cima da mesa. E comecei a tirar a marmita de dentro daquelas sacolas. Irmãos, encheu aquela mesa de marmita. Encheu. E eu olhei para ele. Do jeito que eu tinha botado as marmitas, eu falei, você quer abrir? Porque eu sei o que tem aí dentro. Aleluia. Aleluia. E ele abriu a primeira marmita, irmãos, como o Senhor está ouvindo. E a primeira marmita tinha carne assada de panela, daquela queimadinha com aquele molhinho escuro. A outra marmita estava até a boca de salada de beterraba, a outra de salada de vagem, a outra de maionese, aí tinha farofa, tinha arroz, tinha feijão, tinha mais salada, porque quando Deus entra na causa, Ele mostra que foi Ele que fez. A fé leva você ao sobrenatural. E é essa fé no sobrenatural
que faz a gente permanecer naquilo que a gente aprendeu. É essa fé que Jesus quer restaurar aqui nessa noite. O Espírito Santo me disse: diga aos meus filhos e filhas que muitos têm olhado para esses tempos difíceis e trabalhosos, e parece que eu mudei, parece que eu não sou mais capaz de fazer aquilo que a minha palavra diz que eu faço. Os tempos estão difíceis e trabalhosos, e o diabo está batendo contra a nossa fé, para arrancar a gente de permanecer grudado com aquilo que ele prometeu. Mas nesta noite eu sinto muito perto aqui a presença dele. E sei que prego para uma igreja que ainda espera o céu. Amanda Rai. E a palavra para nós nesta noite é vivendo em tempos difíceis, mas permanecendo naquilo que aprendemos, porque sabemos de quem nós aprendemos. Pés na terra, cabeça no céu. Quem fez a promessa, ai, amai, não é homem para mentir. Se ele disse que os tempos difíceis viriam, e eles estão aí, não é momento para a gente se entristecer. É momento para tirar os olhos da crise. Ai, demandou. É momento para tirar os olhos do tempo difícil e começar a olhar para o céu e dizer: daqui a pouquinho ele está vindo, daqui a pouquinho ele está vindo me buscar. Esse mundo de tristeza vai ficar para trás, essa tentação que te aflige vai ficar para trás, essa praga da incredulidade vai ficar para trás, essa afronta do diabo vai ficar para trás. O céu é real, Jesus vai voltar e nós vamos embora cheios do Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus. Caramandarai. Se você puder ficar de pé adorando, amanderebassai. Alai, ai. Se você puder abrir a tua boca e adorar nesse momento e dizer: Pai, renova essa fé, essa esperança de céu. Tira minha mente da terra, me desprende da terra, porque eu quero é ir para o céu. Rakamandarabassai. Você vai ser inundado nessa noite por uma alegria tão grande do Espírito Santo, que vai fazer você esquecer as tuas afrontas, tristeza, amargura, e começar a sentir o céu aqui na terra. Enquanto a igreja de Cristo adora no Espírito por um momento, deixa o céu ouvir a tua oração, a tua adoração. Eu quero fazer um convite nessa noite para pessoas que estão aqui nos ouvindo, que talvez nunca fizeram uma oração de entrega da vida a Jesus, nunca receberam Ele como Salvador, Libertador, nunca confessou com a tua boca que você crê no sangue de Jesus vertido na cruz para apagar os teus pecados e escrever o teu nome lá no livro da vida. Se você quiser fazer essa escolha nessa noite e sair daqui com a convicção que o teu nome está escrito no céu, porque é o Espírito Santo que te dá essa certeza, ele comunica contigo que agora tu vai ser filho de Deus. Eu quero muito orar por você. Se você está aqui e gostaria de fazer essa decisão, levante uma das tuas mãos que eu quero muito orar por você. Quem deseja aceitar Jesus como Salvador, escute, irmão, você que já recebeu Cristo, baixa a mão só um pouquinho, mas você que nunca entregou a vida para Cristo e deseja aceitá-lo como seu Salvador, levante a sua mão que eu quero orar por você. Vem aqui à frente, por favor, essas pessoas que levantaram a mão, que querem entregar a vida a Cristo, não fique com vergonha, vem aqui. A irmã Sara está muito alegre, essa igreja está muito alegre, e o céu já começou a fazer festa. Só quem está entregando a vida a Cristo
Eu quero orar por pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que aconteceu, entristeceu o teu coração, você parou na caminhada, mas tu ouviu a voz de Deus, e hoje tu quer voltar para os caminhos do Senhor, tu quer esperar Jesus na certeza da salvação. Corre aqui à frente, querido, quem está reconciliando e aceitando Jesus agora. Eu gostaria de pedir para alguma irmã abençoada do círculo de oração descer aqui, abraçar essas irmãs, e um irmão, assim, um homem de Deus, se puder abraçar um irmão que está aceitando Jesus. Que coisa linda esse casal precioso, que decisão linda, quantas pessoas aqui entregando a vida a Cristo. Isso é resposta das orações, aleluia, isso é festa, venha, eu quero orar. Tem mais gente que precisa reconciliar, a porta da salvação hoje está aberta, amanhã nós não sabemos, Jesus te espera hoje. Eu quero orar por pessoas especialmente que estão aceitando Jesus e reconciliando. Cadê você, querido? Cadê você, querida? E a igreja adora. Era para você estar dando glória com as duas mãos para cima, porque o céu está em festa. O céu está em festa. Isso é resposta de oração. Quando você diz: salva a nossa cidade, salva aqueles que ainda não te conhecem, o Pai está trabalhando, a palavra está falando. Adore a Ele por essas almas que estão se decidindo por Cristo. Cadê você? Corre, corre. Isso, tem mais uma irmã, tem mais uma jovem, um irmão reconciliando e aceitando Jesus como Salvador. Tem mais alguém para reconciliar? Alguém para entregar a vida a Cristo? A oportunidade está aberta, nós queremos orar por você. Oh, que coisa linda, oh, que noite de salvação, aleluia, oh, que alegria na minha alma, eu sinto o céu neste lugar. Nós vamos orar neste momento, mas eu preciso orar por irmãos e irmãs que chegaram aqui com a fé tão abalada, sabe? Você está passando o deserto, Satanás tem batido contra a tua fé, para arrancar do teu coração a convicção do céu, para arrancar do teu coração a convicção das promessas que Deus te fez. E você está aqui nessa noite, veio aqui dizendo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Corre aqui à frente que eu quero orar por você, para que Deus traga um renovo para a tua vida espiritual, para que Deus entre com uma providência na tua história. Eu quero orar por você que precisa de uma restauração de Deus, por você que há tempo não fala em línguas estranhas, parece que a presença de Deus está tão longe de você, por você que não sente mais a certeza da salvação, por você que quer um renovo do céu, por você que chegou aqui enfrentando uma luta, ou uma afronta de Satanás, para te fazer desistir do céu, para te fazer desistir das promessas. Corre, eu não vou insistir, eu sei que Deus falou com muita gente aqui nessa noite. Racamai, é a noite de rendição, é a noite de se render aos pés do Mestre e dizer: restaura em mim, Senhor, o primeiro amor, restaura aquilo que eu aprendi um dia, restaura aquela fé verdadeira, genuína, restaura a certeza da minha salvação. Eu quero sair daqui convicto de que se a trombeta soar, eu vou subir ao teu encontro. Irmão, vai cantar? Levante uma das tuas mãos assim, você que está aí no banco, como um sinal de fé nesta palavra, como um sinal de rendição a essa palavra. Aonde você estiver, fecha teus olhos agora, não te distraia com nada, nem com ninguém. É um momento santo da oração. É um momento santo onde Deus visita de perto aqueles que ouviram a sua voz. Renda seu coração agora a essa palavra. Diga: Senhor, eu preciso ser restaurado. Diga: eu quero uma fé renovadora nessa noite. Diga: renova, Senhor, a minha esperança no céu. Comece a abrir a tua boca, glorificar, exaltar.
Você que já está sentindo a convicção do céu, abre a tua boca e fala em línguas estranhas. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas estranhas, porque a língua do céu, você não é mais desta terra, você é do céu. Você que está reconciliando com Jesus, seja renovado no Espírito Santo agora, na autoridade da palavra de Deus. Este círculo de oração, levante a mão para adorar, minhas lindas. Levante a mão e ora comigo agora. Diga: Deus, manda uma porção dobrada do teu Espírito sobre nós. Oh, se um obreiro, um pastor puder descer aqui com muito amor, orar por essas pessoas que estão aceitando Jesus, este casal querido que estão fazendo essa decisão. Meu esposo, se puder, como presbítero da igreja, impor as mãos. Oh, igreja, ora comigo agora. Ora, igreja, ora, irmã, ora, irmão. Diga: restaura minha convicção do céu, restaura minha convicção de céu. Racabaia suricandarabassai. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, a tua igreja aqui da cidade de Caçapava do Sul, ora comigo agora. Essas irmãs do círculo de oração oram agora, te louvando por essas almas que estão se rendendo a teus pés. Te louvamos pela tua palavra poderosa. Oh Deus, agora onde tem um coração quebrantado, contrito, de um crente que precisa ter a fé renovada e restaurada, que precisa ter a esperança avivada, toca nesse crente agora, desde lá da galeria. Caminha nos corredores desta igreja, Espírito Santo. Toca agora e renova a convicção de céu, renova a certeza da salvação. Toca, Jesus, toca agora nos teus filhos que clamam por socorro, que clamam por socorro. Entra nessa causa difícil, Senhor. Se for enfermidade, cura agora. Tu ainda é médico dos médicos. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja sarado. Em nome de Jesus, receba teu milagre. Aquele que há tempo não fala em línguas estranhas, bota um renovo do céu na boca dele agora. Etalabasuricandarai, etarabasuricandarai, etarabagandarabassuricandarai. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Levante a mão para o céu, receba renovo de Deus, receba renovo de Deus, receba renovo de Deus, receba renovo do céu. Santo é o Senhor Deus poderoso. Adore, adore. Digno de louvor. Sinta a convicção do céu no teu coração. Digno de louvor. Se você puder, abrace alguém perto de você. Dê um abraço nessa irmã, nesse irmão. Diga para ele: o céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso.
poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Diga ao Senhor, é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, e digno de louvor. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus. E amanhã tem mais. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui às 9h30 da manhã para o nosso culto matinal. Depois nós temos o nosso almoço. Reserve o seu almoço. Venha almoçar conosco na igreja. E à noite nós teremos o nosso encerramento às 19 horas. Aqui na sede, amém? O coral masculino está dando um recado aqui que amanhã vai ter ensaio para o coral masculino às 14h30 aqui na igreja. Amém, irmãos? Vamos despedir o nosso culto, cheios da presença, amém? Levanta sua mão para o céu. Guarda tudo que você recebeu. Se agarra em tudo que você recebeu, guarda aí no teu peito, amém? Em nome de Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor, pelo mover do teu Espírito Santo no meio de nós. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Agora nos leva guardados debaixo do teu sangue poderoso, debaixo da tua mão que nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mas não saia sem abraçar pelo menos 2 irmãs.